procurá-la. Você que deseja ser membro da igreja, vá até ela, tá bom? Para preencher a ficha e para que a gente possa, na semana que vem, não é isso? Ter o seu nome arrolado aqui para que a gente possa fazer todos os trâmites. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Obrigado. 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós declaramos que a tua palavra tem poder de mudar a nossa mente. A tua palavra tem poder de nos transformar. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, transforma a nossa vida de acordo com a tua palavra. Aquilo que precisa ser mudado, transformado, liberta-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, não nos deixe passar por aquela porta da mesma maneira que entramos. Mas que quando esse culto terminar, Senhor, por causa da tua presença e da tua glória, nós possamos passar por aquela porta dizendo que nós tivemos um encontro real, poderoso, verdadeiro, genuíno contigo nessa noite e transformador para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nenhum nome será maior do que o teu e nenhuma pessoa mais importante do que o Espírito Santo entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria te fazer algumas perguntas nessa noite e a primeira delas é a seguinte: você já se sentiu frustrado alguma vez? Você já se sentiu frustrada? Você já conseguiu fazer o desenho de por que a frustração chega até você? Sabe, nós vivemos dias em que perspectivas estão sendo frustradas o tempo todo. E eu queria te perguntar, eu queria que você fizesse uma reflexão sincera e honesta. Eu sei que a primeira resposta, pastor, isso aí é a coisa mais óbvia do mundo. Quem? Só não se frustra quem não está vivo. Não é verdade? Só não se decepciona quem já morreu. Mas eu queria que você lembrasse da sua frustração agora. Por que que ela acontece? Enquanto você pensa na sua frustração, eu queria te dar um dado importante. Você sabia que a cada 45 minutos morre uma pessoa de suicídio no Brasil? A cada 45 minutos, irmão, morre uma pessoa de suicídio no Brasil. O que eu estou querendo dizer para você é que enquanto nós estamos aqui celebrando ao Senhor, de 7h30 da noite a 9h30 da noite, 3 pessoas morreram de suicídio no Brasil. E a análise dos psicólogos, a análise daqueles que buscam saber por que isso está acontecendo,
é exatamente por conta da frustração. Os psicólogos desenvolveram um método, ou então um caminho do suicídio, se é que a gente pode dizer assim, que eles falam dos 4 Ds. O primeiro D é a depressão, o segundo é a desesperança, o terceiro é o desamparo e o quarto é o desespero. Eu tenho conversado com pastores, amigos, conhecidos e até pastores de jovens. E eles relatam de meninas e meninos que chegam com seus pulsos cortados nos gabinetes para que eles atendam. Nós estamos saindo e eu sei que você está vendo um noticiário pavoroso de que parece que mais uma onda de Covid está voltando. Não é verdade? E nós saímos de 2 anos doloridos e intensos, onde pessoas perderam entes queridos e pessoas desenvolveram síndromes complicadíssimas. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Sabe, Provérbios vai dizer que a esperança, quando ela é postergada ou quando ela é adiada, ela faz o coração entristecer. Será que você, enquanto discípulo de Jesus, já se sentiu frustrado? Será que você, depois de andar com Jesus, já se sentiu frustrada? E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. O que fazermos com a frustração? Como agirmos diante das expectativas não atendidas ou não correspondidas? Talvez o ano você tenha criado uma série de perspectivas para esse fim de ano e talvez não tenha alcançado. Ou talvez você tenha vivido um dos melhores anos da sua vida, eu não sei. Mas a pergunta é: o que fazer diante das frustrações? Como reagir diante das frustrações do mundo? O Evangelho de João é um evangelho extraordinário, em que o apóstolo João escreve ou descreve a vida e o relacionamento de Jesus de uma maneira completamente diferente dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de João, ele é próximo, ele é perto, ele retrata Jesus de uma maneira que os outros não retratam. Ele retrata Jesus de uma maneira muito pessoal, íntima, próxima, de perto. E aqui ele relata o desejo de um discípulo frustrado, ou o comportamento de um discípulo que foi frustrado. Um discípulo que está abatido porque não consegue compreender direito aquilo que Deus está fazendo. Já se sentiu assim, irmão? Eu acho que a gente precisa de uma dose muito grande de honestidade dentro de nós para responder essa pergunta com sinceridade. Tomé. O verso 24 vai dizer: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. A primeira coisa, irmão, que acontece quando as nossas expectativas em Deus são frustradas, quando aquilo que a gente espera não acontece, quando as coisas não saem do jeito que a gente acredita que vai sair, a nossa frustração, a nossa tendência é se afastar. A nossa tendência é se afastar. Assim como Tomé, um dos 12, legítimo, tinha andado com Jesus, quando somos ou estamos abalados, nós nos afastamos. Por quê, pastor? Porque nós perdemos, ou muitas das vezes é prejudicada, a nossa capacidade de crer. A nossa capacidade de acreditar. Irmão, preste atenção numa coisa. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa em casa
E a gente estava vendo algumas notícias e apareceu a notícia de que uma estátua, Juscelino Kubitschek, uma estátua de bronze de Juscelino Kubitschek tinha sido roubada. Búzios, lá de Búzios. E a perspectiva, a notícia automática foi que, preste atenção, que esses são os dias que nós estamos vivendo. E isso fala muito mais alto do que nós conseguimos compreender. Nos afeta muito mais, só que de maneira sorrateira. A estátua de Juscelino foi publicada no jornal que a estátua de Juscelino Kubitschek foi roubada lá do centro histórico ou de um lugar de Búzios. Mas, na verdade, aí pegaram e filmaram, um tempo depois filmaram os homens recolhendo a estátua do lugar. E depois o jornal teve que se retratar dizendo que, na verdade, não foi um roubo, mas, na verdade, foi um recolhimento da estátua para manutenção. A pergunta é, por que não foi pensado primeiro que foi para manutenção em vez de roubo? Você está comigo? Diga amém. Está dando para entender a linha de raciocínio? Por que em vez de pensar que foi roubada, por que não pensou primeiro que foi recolhida para manutenção? É porque nós vivemos num mundo tão mal, onde as nossas expectativas mais simples, mais rasas, são de que o fracasso está aí. A gente se acostumou a gente aprendeu, irmão, preste atenção nisso, a gente aprendeu a pegar as nossas frustrações e acreditar que elas vão ficar por isso mesmo. Nós perdemos a capacidade de crer, de acreditar que Deus está no controle das coisas. A frustração faz com que a gente perca a capacidade de acreditar, ainda que os outros, preste atenção nisso, ainda que os outros contem para nós as suas histórias de vitória com Deus, isso não nos afeta. O verso 25 vai dizer assim, ó, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, nós vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. A gente não consegue acreditar mais naquilo que os outros falam para nós, irmão. A gente ouve histórias e a gente ouve de que Deus é bom, só que isso não nos afeta. A gente ouve histórias de que Deus provê, faz milagre, mas a gente acredita que não vai chegar até nós. A gente acredita, a gente ouve de que Deus pode transformar, mas a gente está tão machucado e tão calejado e levou tanta pancada, mas tanta pancada, que a gente acredita que Deus já não vai fazer mais conosco. O que nos torna, o que fez a gente ficar tão insensível? A ponto de não conseguir mais chorar, a ponto de não conseguir mais ser tocado ou emocionado, a ponto de levar a nossa vida no automático para não ser machucado outra vez. Vimos o Senhor, mas se eu não vir, a verdade, irmão, é que achamos que isso não é para nós, mas só alguém que consegue ser sincero com Deus poderá experimentá-lo de verdade. Eu vou repetir. Só alguém que conseguir ser sincero, honesto, de verdade com Deus, consegue experimentá-lo. Sabe, irmão, chega um momento da nossa fé em que a gente precisa ou ir para o tudo ou nada, ou a vera com Deus, ou então a gente continua vivendo uma vida religiosa, pragmática e infértil, improdutiva, bonita, superficial e rasa.
Só alguém que confessa que não está conseguindo pode e terá a ajuda do Senhor. Sabe quando o salmista diz assim, olha, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia? Isso significa dizer que na hora da angústia o salmista berrou como se não houvesse outra pessoa que pudesse acudi-lo senão Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Irmão, você já conseguiu clamar na sua angústia? Rasgar o seu coração a ponto, preste atenção nisso, rasgar o seu coração a ponto da sua reputação não importar mais. Pastor, traduz isso para mim. É você se rasgar para Deus de uma maneira tão grande e intensa, a ponto de você não se importar com o que a pessoa do seu lado está pensando de você. Porque você chegou num grau onde você pula de cabeça ou então você vai ser engolido. Esses são os dias que nós estamos vivendo, irmão. Insensibilidade, apatia, descredibilidade, incredulidade. Tomé, ele está nesse lugar, ele fala, olha, se eu não vir, eu não vou crer. Se eu não ver, ou se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos seus cravos, se eu não ver as marcas da sua morte, eu não vou crer. Se eu não ver que o lado dele foi de fato ferido, porque a verdade é que quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que já não pode mais fazer nada por mim. É isso que Tomé está dizendo aqui. E sabe quando a gente diz isso, a gente não fala isso verbalmente, irmão. A gente simplesmente procura os nossos meios de resolver os nossos problemas. A exemplo do povo de Israel, em vez de confiar no Senhor, ele vai lá e faz um acordo com a Síria. Vai lá e faz um acordo com o Egito. Em vez de clamar, esperar no Senhor, você vai lá e começa a falar com quem pode dar um jeito na sua vida. Consegue compreender? Sim ou não? Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu confio que Deus pode me dar um emprego, mas eu vou clamar, eu vou falar com Deus. É lógico que você tem que fazer a sua parte, irmão. Eu não estou falando para que você seja acomodado, fique sentado no sofá da sua casa esperando um emprego, não. Mas eu estou falando de você criar mais expectativa numa pessoa influente que você sabe que pode fazer alguma coisa por você, do que na mão que te sustenta e vai te sustentar até o fim da tua vida. Tomé estava nessa condição, irmão. O verso 26 vai dizer o seguinte: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Aleluia. Sabe, uma das características extraordinárias do discípulo é que ele não consegue ficar fora do povo de Deus. Ele não consegue ficar longe do povo de Deus. Ele não consegue ficar longe, ainda que esteja doendo, ainda que esteja dolorido, ainda que ele não esteja entendendo, ainda que esteja tudo fracassando, ainda que o caos esteja instalado. Ele de alguma maneira, ainda que às vezes ele não consiga nem ter força o suficiente para acreditar, ele vai para o meio do povo, dos discípulos. Aleluia. E sabe o que acontece, irmão? 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando de portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus é poderoso para adentrar em meio aos estados de crise da nossa vida. As portas estão fechadas para as pessoas, mas Jesus adentra. Está tudo fechado no nosso coração e a gente não tem perspectiva nenhuma, a gente está enclausurado dentro de nós mesmos. E Jesus, as portas fechadas, ele adentra, A coisa mais engraçada é que Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei.
Mas aqui ele diz que ele adentra no meio das portas fechadas. Sabe o que significa dizer? É que existem momentos em que a gente não tem força nem para abrir a porta. E ele sabe. E nesse momento, nesse lugar onde às vezes você não consegue mais falar com ninguém, não consegue mais dar uma ligação, não consegue mais se abrir, não consegue mais confiar, ele adentra no meio da tua história, se manifesta e traz para você palavras de paz. É tão extraordinário que no mesmo Evangelho de João a gente vai ver que Jesus fala assim, olha, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Eu vos dou a minha paz. Aquela época, irmão, preste atenção nisso, aquela época eles viviam debaixo do tacão do Império Romano. E naquela época, o Império Romano declarava paz, ou pax, na verdade, P-A-X, que era pax em latim, significava paz romana, que era uma paz quando tudo estava dominado. Os romanos declaravam paz quando eles conseguiam dominar completamente a situação e o local, e eles já não tinham risco do inimigo. Então, a paz romana era uma paz circunstancial. Se eles tinham o domínio da situação, eles sentiam paz. Se eles não sentiam domínio da situação, eles não estavam em paz. Jesus está falando assim, não importa se você percebe, não importa se você acredita que você não tem domínio da situação, da sua situação, eu tenho o domínio da sua situação. Não importa se aos seus olhos você acredite que você está enclausurado, você está liberto, porque você está seguro nas minhas mãos. Paz seja convosco, paz seja convosco, meu Deus do céu. Quantos dias nós passamos na nossa vida, irmão, precisando simplesmente suspirar e fazer com que desça a respiração e a gente perceba que Deus está conosco e vai ficar tudo bem. A canção que nós cantamos, ela foi alegre, ela foi agitada, mas ela diz, Deus está conosco e luta por nós. Ele já venceu. Nós não vamos nos abalar, nós não vamos temer, porque Jesus está aqui. Leva nosso fardo, tira todo o mal, porque Ele já venceu. Nós não vamos nos abalar, nós não vamos perecer. Jesus está aqui, aleluia. Quando Jesus adentra a vida daqueles discípulos completamente temerosos, completamente acuados, presos, medrosos, parece que tudo tinha acabado, tudo tinha perdido sentido. Parece que a vida não andaria mais dias daquele dia. Tá tudo tão difícil de entender que a gente não consegue mais enxergar mais nada. Jesus adentra e fala: paz seja convosco. Terror, medo, insegurança, abandono, traumas, frustrações, decepções, ainda que tudo isso tente nos manter trancados de portas fechadas, a sua presença, aleluia, ressurreta, rompe todas as fronteiras da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nós precisamos ter um encontro, não com Jesus histórico, nós precisamos ter um encontro com Jesus ressurreto. O carpinteiro de Nazaré precisa se transformar no ressurreto glorificado. Será que você precisa de palavras de paz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essas palavras começam a ganhar sentido, irmão. Preste atenção nisso, porque essas palavras só conseguem ganhar sentido na vida dos discípulos a partir do momento em que eles enxergam que Jesus ressuscitou.
porque até aquele momento aquelas palavras não faziam sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue ver Jesus Cristo ressurreto no seu dia a dia? Você consegue encontrar com Jesus no seu dia a dia? Você consegue perceber que Jesus Cristo está vivo? A coisa mais extraordinária é que o verso 26 começa assim, irmão. A tua Bíblia está aberta ainda? E olha aí, está escrito assim, 8 dias depois. 8 dias depois, isso significa o quê, pastor? No 8º dia, ou seja, números na Bíblia, eles têm alguns símbolos. Assim como o número 7 significa o número da perfeição de Deus, o número 8 na Bíblia significa o número do recomeço, ou de um novo começo. No 8º dia, ou seja, no começo de uma nova semana, Deus usou a dinâmica de uma semana para criar o universo. No 7º dia ele descansou, e no 1º dia o que ele fez, irmão? Ele criou. Pastor, o que você está querendo dizer? É que talvez você esteja vivendo o 7º dia da sua vida, mas nessa noite pode começar um novo dia, um novo tempo na sua vida. O 8º dia é o começo de uma nova história. O 8º dia é o começo de um novo ciclo. O 8º dia é um momento em que Deus se apresenta para nós de uma maneira que a gente nunca tinha conhecido até então. O 8º dia, irmão. Quantos de nós precisamos viver um 8º dia na nossa vida? Talvez você tenha sentido desesperança porque você tenha acreditado que tudo que Deus fez até agora foi muito bom e Ele vai fazer da mesma maneira que sempre fez. Só que Isaías 43, verso 18, 19 e 20 diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Porventura vocês não estão percebendo? Porei um rio no meio do deserto, porei um caminho no meio do deserto, e rios no meio do ermo. Aleluia. Quando ele se apresenta e fala, paz seja convosco, o verso 27, ele disse assim, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. É como se Jesus estivesse dizendo, eu ouvi a tua oração. Você não precisa de experiência dos outros. Deus quer ter experiências com você. O 8º dia é o dia em que Deus começa a dar experiências para você. As experiências dos outros são muito boas, mas Deus quer que nós tenhamos as nossas experiências com Ele. As nossas experiências com Ele. Põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão à minha, não seja incrédulo, mas crente. Experimente a ressurreição. Experimente a ressurreição. Experimente Jesus, sabe? Aquilo que a gente acabou de falar um pouco tempo atrás, agora no culto, provar e ver de que o Senhor é bom. Experimente Deus, irmão. Você tem experimentado a Deus ou tem experimentado aquilo que você tem recebido de notícia? Você tem experimentado a Deus ou você tem olhado aquilo que está acontecendo ao seu redor? Você tem experimentado a Deus ou você tem sido afetado por aquilo que dizem a você? Você tem experimentado a Deus ou você tem confiado mais naquilo que os seus olhos veem? A Bíblia diz, nosso Senhor disse muito claro, Evangelho de Mateus capítulo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é daquilo que você está vendo que você vai viver, é daquilo que sai da palavra de Deus, da boca de Deus, que você vai viver.
Você consegue acreditar nisso, irmão? Porque isso define, muitas das vezes, se você vai viver ou se você vai morrer. Isso vai definir para onde a sua vida vai andar, para onde a sua família vai andar, para onde o seu casamento vai, para onde a sua faculdade vai rumar. Isso define o curso da sua vida. Isso define se você vai ser alguém abatido ou se você tem palavras de paz e de esperança. Experimente a ressurreição. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou uma filosofia, eu não sou uma ideia, eu não sou uma ideologia. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou pragmático, eu me materializo, eu sou real. É isso que Jesus está querendo dizer. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um encontro pessoal, genuíno, poderoso, verdadeiro com Jesus? A ressurreição começa quando você experimenta as marcas da cruz. A ressurreição começa quando você experimenta e contempla as marcas da cruz. A primeira coisa que o Jesus Cristo ressurreto se mostra é com as marcas da cruz. Olha aqui. Põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão do meu lado e toca. Jesus se manifesta com as suas chagas para nos libertar. Eu sei que você conhece esse texto, talvez de cor. Mas Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou pelas suas chagas, nós fomos sarados. A pergunta é, irmão, se você foi sarado pelas chagas de Jesus, por que você ainda vive como alguém que está doente? Se você foi sarado pelas chagas de Jesus, por que nós vivemos como pessoas que ainda estão doentes? Jesus se manifesta para nos libertar de quê, pastor? Nos libertar da incredulidade. Nos libertar da incredulidade. De olhar para os próximos dias e achar que eles estão perdidos. De olhar para esse mundo e achar que ele está fadado ao mal. Quando o profeta diz que quando as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória e do conhecimento da glória de Deus. Irmão, quais são as suas perspectivas para os próximos 2 anos? O que você tem planejado para os seus próximos 5 anos? Quais são os seus sonhos e projetos? Sabe por quê, irmão? Porque quando eu era menino, da idade talvez dessa garotada que está aqui, 14, 15 anos de idade, eu entrei numa igreja batista. E na igreja batista, a segunda igreja batista de Campos, eu vi um pastor de cabelo grisalho, de bigode, cantando: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmão, Jesus se manifesta para te tirar da incredulidade, para achar que os dias estão fracassados. Não estão fracassados, não estão perdidos. O melhor de Deus ainda vai estar por vir. Pastor, o senhor está ficando louco? Não, não estou ficando louco, porque ele morreu como homem, mas ele vai rasgar os céus, ele vai descer em glória, poder e majestade, e toda a terra será cheia da glória de Deus. Os melhores dias da igreja ainda estão por vir, porque não importa se existir perseguição, calúnia, difamação, o poder e a glória de Deus se manifestará como nunca antes na terra.
Não importa se acham que vão acontecer, se vão fechar o inferno. Ah, meu Deus do céu, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja, irmão. E sabe por que eu estou falando alto para você? É para de repente te chacoalhar, te tirar de um lugar de incredulidade. Não vai, irmão, não vai vencer. Não importa aquilo que o diabo faça, não importa quantas vezes ele se levanta para cair, porque ele já está condenado. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, os seus melhores dias estão por vir, porque você não tem um Deus morto no madeiro, você tem um Deus vivo que luta as suas guerras, batalha as suas batalhas, te tira do desânimo, te arranca da depressão e te põe de pé. Aleluia! É isso que eu estou querendo dizer para você nessa noite, irmão. Quanto a mim, diz o salmista, os meus pés quase se desviaram. Invoquei o Senhor, Ele me tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Levante a sua cabeça. Jesus não morreu, irmão. Não derramou o seu sangue precioso para que você ficasse acreditando nas mentiras e no engodo de Satanás. Se você não se lembrar de nada do que eu falei até agora, lembre-se disso. O sangue do Cordeiro Imaculado de Deus não foi derramado na cruz e no madeiro para você acreditar que você não vale o sangue dele ou que você não vale nada e que seus dias não têm esperança. Há esperança porque ele está vivo. E eu lembro de outra canção. Parece que o Espírito Santo me soprou enquanto eu estava falando e eu lembrei da canção de quando eu ainda era um menino também. Estou me lembrando de muita coisa quando eu era menino, sabe? E tinha um negócio lá chamado Sábado Jovem, tinha um grupo bacana lá que tocava igualzinho aqui, era o Grupo Hags. Quem lembra do Grupo Hags aí? Glória a Deus. E eles cantavam uma música assim: não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Ele está vivo, irmão. Ele está vivo, minha irmã. E Ele tem visto as suas lágrimas. E a tua frustração, a tua dor, o teu medo. E Ele está adentrando no meio das portas fechadas da tua vida. E talvez você não consegue nem mais chorar porque você tem vergonha. E aí Ele chega para você e diz assim: olha, eu estou aqui. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. São as marcas, sem essas marcas, jamais poderíamos ter uma segunda chance, uma nova vida, uma nova visão, um novo jeito de caminhar. A morte, presta atenção nisso, a morte não pode nos parar. E quando Tomé percebe isso, verso 28, ele diz, Tomé respondeu, disse, Senhor meu, Deus meu. Todas essas experiências que Deus faz a gente passar,
é para que você faça sair de dentro de si, de dentro do seu coração, do mais íntimo do seu ser, com a maior verdade que você conseguir, como se fosse uma dinamite explodindo dentro do seu coração, berrando em direção ao Deus de toda a glória, dizendo: Senhor meu, Tu és o meu Senhor. Eu não tenho uma religião como o Senhor, eu não tenho um emprego como o Senhor, eu não tenho dinheiro como o Senhor, eu não tenho a paz tranquila ou circunstancial como o meu Senhor. Eu te seguro pela mão, eu te vejo de perto, Tu és o meu Senhor. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria te contar como que um homem, deixa eu te dizer uma coisa, como que a vida de um homem que se frustrou um dia, como que ela termina? E eu queria te dar um relato, semana passada, se eu não me engano, eu acho que cheguei até a comentar, mas eu fui pesquisar a fundo para saber como que Tomé morreu. Como que Tomé morreu? E alguns historiadores dizem que Tomé provavelmente... Você está comigo aqui? Preste atenção aqui. Tomé provavelmente pregou, levou a sua vida para a Índia. Foi para a Índia pregar. E deixou muitos convertidos lá. Só que os sacerdotes idólatras torturaram Tomé com barras incandescentes. É como se eles pegassem metais de ferro, colocassem na brasa do fogo e deixassem bem incandescente e começassem a furar Tomé, encostar Tomé, marcar Tomé. Só que nada acontecia com ele. Depois, preste atenção nisso, irmão. Depois lançaram Tomé dentro de um forno. Pegaram Tomé e lançaram dentro de um forno. Será que se parece com alguma história que você já ouviu? Só que diz as histórias, os historiadores da Índia, que Tomé saiu de dentro do forno ileso. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem arderá a chama em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu entreguei a Etiópia por ti, visto que eu te amo, és precioso aos meus olhos. Isaías 43. A chama não arderá em ti. Pastor, me colocaram no fogo, não tenha medo, você não vai ficar lá sozinho. As pessoas vão ver que você não vai estar lá sozinho. As pessoas de fora vão olhar e vai falar assim: quem é esse que está do lado dele? Quem é essa que está do lado dela? Quem é esse que está do lado dela? Ele tem a semelhança do Filho dos deuses. Ele parece com Deus encarnado, ele parece com Deus de toda glória, ele é o Senhor de toda glória, ele é o Deus eterno. Como pode alguém entrar no fogo? Eu já vi pessoas entrarem no fogo. Você não tem um Deus que te poupa da fornalha, você tem um Deus que te tira da fornalha ileso, aleluia. Ele está vivo, não tenha medo. A minha oração é que você consiga respirar um ar mais puro e mais tranquilo, sem pressão no peito nessa noite. Fazer assim, ó. A minha oração é que você consiga olhar nos olhos das outras pessoas sem medo. Sorrir. Não como alguém que não percebe o que está acontecendo, mas alguém que faz uma leitura correta de tudo que está acontecendo e ainda consegue ficar firme. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu amo esse texto. Será que você precisa de um encontro com Jesus ressurreto nessa noite? Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra dele nos garante
A palavra dele é a verdade e nos garante que onde 2 ou 3 estiverem, ali ele estaria. Eu sei que você já deu uma boa olhada ao nosso redor. Nós somos mais do que 2 ou 3. Talvez você já tenha sentido a presença dele aqui nessa noite. Talvez você não tenha sentido nada. Mas não se trata de sentir ou de não sentir. Se trata de crer. Ele está aqui. Deus está aqui. E Ele pode te arrancar desse lugar de paralisia. Ele pode te tirar desse lugar de incredulidade. Ele pode te parar desse lugar de descredibilidade. Ele pode te tirar desse lugar que não te deixa mais sorrir. Ele pode te tirar desse lugar que não te deixa mais chorar. Ele pode te tirar desse lugar onde você coloca muros muito grandes na sua vida para você não ser afetado, porque você já foi muito machucado. Deus pode te tirar, Ele pode, Ele está te dizendo nessa noite: Pai, seja com você, filha, Pai, seja com você, filho, toca nas minhas mãos nessa noite, não deixa passar o dia, toca do meu lado, vê as minhas feridas, foi por você, eu estou aqui, não seja incrédulo, creia nessa noite. Creia com a inocência de uma criança. Creia com a pureza de um coração que nunca foi ferido. Você consegue crer? Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu queria te pedir, por favor, não fique de olhos abertos. Por quê, pastor? Não, é só por uma questão de concentração. Somente isso. Se você puder, feche os seus olhos. Eu queria te pedir para fazer uma oração sincera e honesta. Pastor, eu não sei fazer oração não. Falar com Deus. Fala com Deus como se Ele estivesse do seu lado. Porque na verdade, Ele está do seu lado. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta, eu queria que você falasse com Deus. Fala com Deus.